se encontra, Pai, totalmente dependente de Ti nessa noite, Senhor. Que Ele diminua, que o Senhor cresça nessa noite, ó Pai. Coloca a palavra, Pai, sobre suas bocas, Senhor. Não que saia nada dele, mas que venha de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Não, ó Pai, aquilo que a igreja quer ouvir, mas aquilo, Pai, que o Espírito Santo quer falar à sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu creio, Jesus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria de mais uma noite na casa do Senhor, no santuário do Deus Altíssimo. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Tiago, juntamente à comitiva de obreiros que estão aqui na minha retaguarda. E eu vou falar para vocês, irmão. É difícil ministrar a palavra de Deus com tanto homem de Deus assim se voltar. A barriga gela, Aleluia, as Jesus. pernas tremem, né? Porque tem que ter sensibilidade de espírito, né? Tem que ser sensível a Ele. Eu estava ali quietinho e eu comecei a aprender algo com Jesus ali. O Espírito Santo estava me doutrinando. E estava me capacitando, me ensinando ali. Peço que a igreja abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10 e versículo 46, para a glória de Deus. Mais uma vez quero estender a meus agradecimentos diante do pastor Tiago e diante desta igreja em nome do Senhor Jesus. Estamos em uma campanha de milagres e curas. É forte, viu? Pode ser que vocês já ouviram falar muito sobre essa história, mas te garanto que hoje você vai aprender coisas novas nessa história que eu aprendi com Jesus. Amém, Jesus. Algo lindo que o pastor Tiago disse: solta tudo. Uma coisa que eu não gosto é de levar para casa. Amém. E às vezes quando alguém vai levar para casa, dá dor de cabeça, dá dor no pé, dá dor nas costas. Aí você pergunta: o que está acontecendo? É a revelação que eu te dei, filho, você não entregou. Aleluia. Está entendendo, igreja? Todos acharam para dizer amém? Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 10 e versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: depois que foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado no caminho, mendigando, e ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Em outra tradução vai estar: misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu volte à vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pode sentar, dando glória, dando aleluia para o Rei da Glória. Glória a Deus. Peço que a igreja, a noiva do Senhor, dobre a sua atenção no que vai ser aplicado e instruído à igreja. O tema da mensagem é: isso vai até soar como uma novidade no coração da nave da igreja. 3 cura e uma libertação. Grave isso. E o Senhor me deu essa chave. A palavra-chave na linguagem hebraica quer dizer: Deus te deu uma revelação.
Então segura, porque o negócio é tremendo, é forte. Eu estou tentando me conter, porque quando nós, pregador, fica na dispensação do Senhor, nós somos o primeiro a receber a revelação de Deus, a mensagem de Deus. E se a gente não tem um controle, a gente perde o equilíbrio espiritual e da mensagem de Deus. Então grave no seu coração: 3 cura e uma libertação para a glória de Deus. Quando nós olhamos para a biografia deste livro, chamado Livro de Evangelho de São Marcos, foi escrito no ano 57 ao ano 63, no ano de Cristo. A este livro, que composto a 16 capítulos e 678 versículos, a este livro que contém 21 ou 121 perguntas. Mas quando eu olho para a biografia deste livro, sei bem na verdade que este livro é dividido em 4 partes. A primeira parte é chamada da história de Jesus Cristo. A segunda parte é falado sobre a nova aliança de Cristo. A terceira parte é dividida sobre a história dos apóstolos. A quarta parte fala do cristianismo. Mas quando eu olho para este evangelho de São Marcos apresenta este evangelho como um servo de Jeová, como um Cristo servo. É por isso que no livro de Isaías 42 e verso 1, ele apresenta: eis aí o servo. Deixa eu perguntar para a igreja se tem serva e servo na presença do Senhor que pode apresentar uma adoração, um glória, um aleluia para o Rei da glória. Porque se Jesus foi servo, também somos servos. Quando eu olho para este evangelho de Marcos, eu fico maravilhado, porque ele começa a fazer anotações, ele começa a escrever, e ele começa a escrever um pouco da biografia de João Batista, dizendo: há uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, porque ele endireitará a sua vereda. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para a igreja: quem hoje quer que a sua vereda esteja endireitada na presença do Senhor, se identifica, mandando glória, mandando aleluia, porque ainda ele continua convertendo a vereda. Ai, Jesus tremendo. Quando eu olho para este homem chamado São Marcos, é interessante, porque existem 2 revelações. A primeira é quando eu olho para Marcos, porque o nome Marcos significa amado de Deus. E só isso, eu já vejo 3 vertentes espirituais dentro do nome desse homem chamado Marcos. E com essas vertentes, primeiro, se ele está dizendo que o significado de Marcos significa amado de Deus, eu já vejo 3 coisas que o meu Jesus ele ama. Ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja e ele ama a sua noiva. Deixa eu perguntar aqui para a igreja se tem a noiva que é amada do noivo, se identifica, mandando glória, aleluia para o teu amado. É interessante porque a cultura vai dizer que Marcos ele tinha 2 nomes. E é interessante que ele, por fazer parte de uma tribo, e uma tribo chamada tribo de Levi, é dado 2 nomes. Mas é interessante, porque o nome de Marcos, no original do texto, o livro de Marcos foi escrito no grego, ou melhor dizendo, em uma linguagem. E nessa linguagem, o nome Marcos, ele muda. Agora não é mais Marcos. Qual é o nome de Marcos no seu original? No seu original, o nome Marcos é chamado de Mapi e Coi. E o que quer dizer isso, evangelista André? Segura que está vindo revelação aí pesada. Aleluia, glória a Deus. E o que quer dizer, evangelista André, a palavra Mapi e Coi? A palavra Mapi quer dizer guerreiro, e a palavra Coi quer dizer dedicado. Então toda vez que eu abrir qualquer capítulo do
para mim e para você. Ei, você é guerreira. E se você é guerreiro, dedicado ao Senhor, então adore, exalte ao Senhor. Porque se tem guerreira e guerreiro dedicado ao Senhor, se apresente com glória, com aleluia, porque o meu Deus está atrás de guerreiros e de guerreiras dedicado. Aí agora eu começo a observar esta história deste homem que Marcos escreve. Marcos está escrevendo a história de Bartimeu. E é interessante, porque a Bíblia vai dizer que este homem chamado Bartimeu e o seu pai se chamava o quê? Timeu. E é interessante, quem era Timeu na história bíblica? Quem era Timeu na geografia? A história vai dizer, no ano 150 ao ano 230, existem dois meios para você conseguir pegar informações da biografia deste homem chamado Timeu e Bartimeu. E quais são essas duas vertentes, evangelista André? Primeiro, existe um livro escrito por um pastor, que ele coloca o nome no livro, a biografia de Bartimeu. Quem era Bartimeu e Timeu? Agora, outra biografia para poder conhecer a história de Timeu e também de Bartimeu é estudar um pouco sobre a cultura humana. Mas olha só que interessante. Eu começo a olhar para a vida deste homem chamado Timeu. Timeu é um homem de Deus, Timeu é um general, Timeu é um comandante, que ele cuida da casa de Betel, ele protege a cidade de Betel. E Betel quer dizer o quê? Casa de Deus. E todo aquele que está na casa de Deus é protegido a sua família, é guardado a sua família. Glória a Deus. E agora eu começo a entender. Porque na cultura judaica diz que o pai tinha que passar 7 dias em consagração, em jejum, para receber o nome revelado dos céus. Porque o nome representa o presente, futuro, e também representa aquilo que ele vai ser lá na frente. E olha só que interessante. Peraí, se Bartimeu é filho de Timeu, nada melhor de a gente entender uma coisa. Se é filho de um sacerdote, será um sacerdote. Se é um filho de um rei, será um futuro rei, príncipe. Mas olha só que interessante. Então, se o pai dele era comandante, se o pai dele era general, então futuramente Bartimeu seria um comandante. Mas olha só que interessante. A história vai dizer que os romanos invadem Jerusalém e começam a incendiar Jerusalém, acabar com as casas, com as famílias. E então o que acontece? Diz a história que pegaram Timeu e Bartimeu. Mas olha só, antes de chegar nessa história, olha só que coisa linda. Ele passa 7 dias orando. Deus não revela o nome para ele. E aí ele olha para o seu filho e diz assim: filho, você será chamado de Bartimeu. E olha só que interessante. Quando eu olhei para isso, quando analisei essa história, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Peraí, o pai está dando o nome dele junto com o filho? Está fazendo uma função. Porque, peraí, Bartimeu, quando nós olhamos no hebraico, a palavra Bartimeu é Batimai. E o que quer dizer a palavra Batimai? No hebraico significa filho de um amaldiçoado. Mas olha só que interessante. Quando nós olhamos em outro idioma chamado aramaico imperial, a palavra Bartimeu vem da palavra Bar. E a palavra Timeu vem um outro significado. Porque no aramaico a palavra Bar quer dizer filho. E a palavra Timeu quer dizer algo tão lindo e tão tremendo e poderoso que você não vai aguentar hoje, irmão. Segura, porque essa revelação é tremenda. Então Timeu quer dizer o quê? No aramaico imperial, evangelista André? Estimado. Então o que o pai está fazendo? Eu vou dar um nome para meu filho. E esse
Esse meu filho, como é o único filho, é um filho estimado. Deixa eu ver aqui, diante da graça, diante do Espírito, se tem filha, se tem filho, é estimado na casa. Se tem, manda glória. Se tem, manda aleluia. Deixa o Senhor ver. Se tem filho e filha, é estimado. Então foi dado esse nome para Bartimeu, filho estimado. A história diz que os romanos entram na cidade, pega um homem chamado Timeu. Todos nós sabemos que na cultura dos romanos, os romanos achavam prazer em pegar um general, em pegar um comandante, em pegar um qualquer soldado e colocar ele em estado de humilhação. Mas deixa eu te dizer, pode vir um estado de humilhação, mas não vou negar a minha fé. Pode vir um estado da humilhação, pode sim vir a humilhação, mas maior é aquele que vai te exaltar. Porque aquele que humilha, o meu Senhor vai exaltar. Aí a história fala que pegaram Timeu, crucificaram o pai de Bartimeu, que é Timeu, em uma cruz pública, para envergonhar ele, para envergonhar o general, para envergonhar o seu filho. Mas olha só que interessante, a história vai dizer que a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar. Então o pai Timeu ensinou como deve andar o menino. Então o menino não temia Roma e só temia uma pessoa. Quem? Deus, Jesus. Deus, Jesus. E o que a história vai dizer? Estava lá, Timeu naquela cruz, sendo humilhado, sendo ali crucificado Timeu. Mas o pai estava olhando para o filho. E olhando para o filho amarrado, seus pés amarrados, as suas mãos amarradas. E os romanos, tudo feliz, porque pegaram um general e colocaram numa cruz. Mas não sabia Roma que o general tem dono. É forte, Deus. Não sabia Roma que o general tem um dono, e esse general adora o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A história vai dizer que havia 4 romanos, e esses 2 romanos ficavam ali na guarnição de Bartimeu, para ver se ele ia tentar fugir. E aí diz a história que chegou e disse: ei Bartimeu, nega o Deus do teu pai, senão você vai ficar igual a ele. Nega o Deus do teu pai, porque você vai entrar no mesmo estágio do que ele. Bartimeu olha para os soldados romanos, e eu imagino que ainda o pai ainda está respirando. Imagina ainda que o pai ainda tem alguns momentos de vida, porque assim foi Jesus. E agora o que acontece? Acontece que o pai está olhando para o filho nos últimos momentos, e de repente o filho olha para o pai e olha para os romanos e diz: jamais vou negar o Deus do meu pai e o Deus da minha terra. Aí eu imagino o pai sendo crucificado, dando crucificado, e ouve Bartimeu dizer isso ao seu filho. E imagina o pai, está ali crucificado, mas está tendo um sorriso. Porque o filho não está negando a sua fé, que o pai ensinou. E agora o que acontece? Vai negar, Bartimeu? Não vou negar. A história vai dizer que um dos soldados romanos ouviu Bartimeu dizer: jamais vou negar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então se você não vai negar, então peraí. Pegaram uma vara de pastor, chegaram diante de Bartimeu, quebraram um lado da perna dele.
Bartimeu começa a chorar. Bartimeu começa a se extravasar. E eles dizem: nega o Deus da tua terra. Nega, Bartimeu, o Deus do teu pai. Ele está sentindo dor, com a perna quebrada, está se extravasando, e mesmo com dor, ele está dizendo: jamais negarei o Deus do meu pai e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, eles olham a perna quebrada e não nega Jesus, não nega Deus. Você vai ficar igual a ele. Olha só que coisa linda. E agora o que acontece? Acontece que agora vai ter um soldado romano que vai ter uma ideia, um pensamento. E qual é o pensamento? Qual é a ideia? Ele vai pegar um garfo de 2 pontas e vai furar os olhos de Bartimeu. Quando furaram os olhos de Bartimeu, eu imagino, Bartimeu tinha provavelmente entre 10 a 14 anos de idade. Era jovem. Mas olha só que interessante. Estou com a perna quebrada. Estou com meus olhos furados. Mas ainda não perdi a guerra. Ainda não perdi a batalha. Eu estou ferido, mas ainda temo o Jeová Rafá, o Jeová Elohim. Os olhos dele começam a se estrangar, sair sangue, extravasar em sangue e dor. E eles chegam diante dele e dizem: nega o Deus do teu pai e da tua terra. Mesmo com a perna quebrada, mesmo com os olhos furados, ele ainda diz: jamais negarei o Deus do meu pai, e muito menos a doutrina que o meu pai me ensinou, porque ele me disse, através do livro de Samuel e através do livro de Isaías, que vai vir alguém aí que é maior do que você, Roma, que vai transformar, vai libertar. Timeu ensinou o livro de Samuel. Timeu ensinou o livro de Isaías para Bartimeu. Sabia que havia alguém da raiz de Jessé. Sabia que havia alguém que ia fazer milagres extraordinários. Ia vir um Deus que ia curar de uma tal forma que ele ia fazer de várias formalidades a cura e a libertação. Olha só que interessante. Aí os romanos: vamos pendurar ele na cruz agora. Aí o romano pega e diz assim: vamos dar uma capa para ele. E vamos deixar uma pessoa responsável pela vida dele. Só que ele vai ficar sempre pro lado de fora da cidade. Porque quem entrar e quem sair vai lembrar de uma coisa: que quem mexe com Roma fica desse jeito. Mas deixa eu entregar uma palavra profética para a igreja. Aleluia. Mas quem mexe com Jesus fica como? Aleluia, Deus. Eu vou dizer para a igreja como fica. Aquele que mexe com Jesus fica sarado, fica curado, fica liberto, fica transformado. Porque aquele que mexe com Jesus vai mexer pedindo socorro, vai mexer pedindo ajuda. E quem mexe com ele, o Senhor vai, através da fé, fazer milagre, cura, libertação. Glória a Deus. A história vai dizer que este homem, Bartimeu, está com uma capa de autorização para mendigar. Mas deixa eu alertar algo para a igreja aqui. Bartimeu não usava capa como eu estou usando esse paletó amarelo. Bartimeu não usava capa como Elias usava, como Eliseu usava, como Pedro usava, como Paulo usava. Não. E como que ele usava? A história vai dizer que Bartimeu era colocado na beira do caminho e colocado sobre uma pedra. E existia a capa. E essa capa existia
3 dobras nela. A primeira dobra revelava a genealogia de Bartimeu. A segunda dobra que vinha à sua direita revelava a genealogia, revelava o mandamento que estava dentro da capa. E a terceira dobra revelava a águia que ficava na frente e com um nome embaixo da pata da águia. E essa águia era uma águia dourada que representava o poder de Roma, mas não sabia Roma que está vindo aí Jesus, o Nazareno, que é maior do que a capa, é maior do que Bartimeu, é maior do que a multidão, é maior do que Jericó, e ele está vindo aí. Roma declarava que era dono da genealogia de Bartimeu. Roma declarava que ela tinha poder no mandamento, na palavra de Deus. Agora, na frente, a capa ficava aberta, a perna dele ficava aberta. Por que, evangelista André? Vou te dizer, porque a capa não ficava sobre ele. Sabe por quê? Porque se ele era um amaldiçoado, ninguém poderia se aproximar. Pegou? Pegou? Então, como que eu vou dar uma oferta para um mendigo e além ser cego? Se não fosse cego, ele estendia a mão e direcionava a mão dele para aquele que ia dar a esmola. Mas ele era cego, perna quebrada ainda. E a história vai dizer que debaixo da pata da águia dourada, que foi desenhada naquela capa, as pessoas de Jericó que entravam e saíam, estava lá, autorizado para mendigar por Roma. Mas não sabia que Jesus estava saindo da onde? De Jericó. Existem 2 Jericó, igreja. A Jericó de Josué, que não é a mesma Jericó do Novo Testamento. A Jericó aqui do Novo Testamento, o nome Jericó significa fragrância dos deuses, ou melhor dizendo, incenso dos deuses. Mas não sabia que estava saindo o próprio Deus vivo dentro da Jericó. Dentro da Jericó, o próprio Deus vivo estava saindo. E agora olha só o que acontece. A história vai dizer que está saindo os discípulos e uma grande multidão com o Senhor Jesus. E de repente, Bartimeu ouve gritos de vitória, gritos de bênção, gritos de milagre, gritos de cura, porque assim era falado o meu mestre, assim era falado Jesus, e o povo adorava e exaltava o seu santo nome. E eu imagino Bartimeu, quem é que está passando? É Jesus Cristo, o Nazareno. Aí eu imagino, é esse aí que meu pai falou, é esse aí que o profeta Isaías falou, é esse aí. Glória a Deus. É Deus. Aleluia, Jesus. Olha só o que acontece. Bartimeu começa a clamar. Bartimeu começa a gritar. Porque aqui clamar é gritar. Ele começa a gritar diante da multidão e diante daqueles discípulos. E ele começa a gritar dessa forma: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia, Deus. E ele falava, e falava uma, falava duas, falava três, e ele continuava. Só que olha só, aqueles que andam com Jesus, às vezes só quer Jesus só para ele. Pega de novo isso. Eu vou falar. Às vezes aquele que anda com Jesus só quer Jesus para ele. E olha só que interessante, a Bíblia não vai me dizer,
mas eu posso conjecturar. Não sei se era a multidão, não sei se eram os discípulos, mas o repreendia um necessitado. Pegou aí a visão? Discípulo, andando com Jesus. Povo, multidão, repreendia Bartimeu. Mas sabe o que eu aprendi? Multidão não entende a minha necessidade. Multidão não entende o tamanho do nível da minha necessidade. Os discípulos não entendem o tamanho do meu nível da necessidade. Então eu vou falar, quem vai conhecer o tamanho do meu nível de necessidade? Aleluia! Oh, glória a Deus! Compaixão. A palavra compaixão no grego traduz em uma frase: se coloque em meu lugar e sente que eu estou sim. A multidão não entende o que você está sentindo. Os discípulos não entendem o que você está sentindo. Mas aquele que está no meio da multidão, que é o grande da entende o teu clamor. Então clame, vai clamando, porque uma hora o mestre vai parar. Agora o que acontece? Ele muda a formalidade. Agora ele não vai dizer compaixão. Agora ele vai dizer misericórdia. A palavra misericórdia, ela é dividida em duas ambas. Ou melhor dizendo, em duas vertentes. A palavra misericórdia vem da palavra miser, que quer dizer o quê? Miserável. E depois vem a palavra córdia, que quer dizer na ciência, coração. Então o que Bartimeu está dizendo? Yeshua! Nazaré! Aleluia, Jesus! Tenha misericórdia de mim! Traduzindo, eu sou miserável, mas aqui tem um coração. Aleluia! A multidão não vai entender o teu clamor. Os discípulos não vão entender o teu clamor. E quem vai entender é o Yeshua e a Mashiach, que vai entender o teu clamor. Meu Deus. E agora o que acontece? Miserável tem um coração. Imagina esse som traduzido, indo até Jesus. Miserável, mas tem coração. Miserável, mas tem coração. E os discípulos, cale a boca. A multidão, cale a boca. Fica quieto. Ei, vocês não entendem o tamanho do nível da minha necessidade. Aleluia! Por isso que muitos começam a murmurar e dizer, fica quieto, não precisa gritar, extravasar, não. Você não conhece o nível da necessidade dela. Então deixa ela gritar, deixa ela se extravasar, porque ela está na dependência. Ou ele está na dependência. É verdade, Jesus. E agora o que acontece? Jesus parou. Glória a Deus. Aleluia. É o único cidadão no Novo Testamento, igreja, eu vou falar, que fez Jesus parar. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Dá para você entender um negócio desse? Foi o único cidadão dentro da Bíblia Aleluia. a parar Jesus sentado. Sabe por quê? Porque o valor do clamor dele mostrou a qualidade da necessidade dele e fez Jesus parar. E a qualidade do clamor dele foi tão eficiente que fez Jesus parar, a multidão parar e os discípulos parar. Então não importa se você clama sentado, ou de joelho, ou deitado, mas o clamor faz a diferença. Atrai o milagre, atrai o milagre, atrai o milagre, atrai o milagre. Bartimeu está atraindo um milagre para ele. Ele para, a multidão para, os discípulos param. Pode ser que no meio da multidão tenha alguém conjecturando dizendo assim, por que Jesus parou? Pode ser dizer assim, eu acho que foi aquele homem que está gritando ali que fez Jesus parar. E olha só, a Bíblia vai dizer
que Jesus chama um mensageiro. Mensageiro, dentro da ótica bíblica, é transliterado para um negócio tão lindo e tão tremendo. E o que é? Mensageiro é título de anjo. Anjo é mensageiro. Então o que o mestre vai fazer? Vem cá, anjo. Vem cá, anjo. Quem é que está me clamando? É o moço que está lá, em cima da pedra, sentado. Então vai lá, manda chamar ele, mas também vai levar uma mensagem. E qual é a mensagem? Tenha bom ânimo. Vai dizer para ele que eu estou chamando ele e diz para ele, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque ele pensou que o mestre não ouviu o clamor dele. Ele ouviu, ele está ouvindo o clamor da igreja. Lá vem o mensageiro. Lá vem o anjo. Está passando a multidão. Chega até Bartimeu. Imagine aquelas moedas sobre a perna, sobre a coxa de Bartimeu, que as moedas caíam aqui. Por quê? Porque as pessoas não poderiam se aproximar de Bartimeu. E como que dava oferta? Como que alguém abençoava o mendigo? Colocava-se o denário no dedão. Para quem, evangelista André? Que eu pegasse uma certa distância, lançava a esmola. Lançava a esmola. Lançava a esmola. Sabe o que eu entendo com isso? Tá vindo um aí que não vai lançar a esmola para mim. Tá vindo um aí que é maior do que o ouro. Tá vindo um aí que é maior do que a prata. E ele vai lançar um milagre sobre a minha vida. Aí agora o que acontece? Chega o mensageiro. O mensageiro vai dar a mensagem e vai dizer: ei moço, qual é o teu nome? Bartimeu. O mestre te chama. Eu imagino que o coração dele começou a bater forte. Mas aí ele não se levantou até nesse momento. Até nesse momento ele não se levantou. Por que, evangelista André? Vou te explicar. A perna está quebrada. E agora o mensageiro vai dizer outra coisa para ele. O mestre me mandou dizer para você: tenha bom ânimo. Quando veio a palavra tenha bom ânimo, o que o mensageiro vai fazer? Sabe o que é isso aqui? Tocar em Bartimeu. Quando ele toca em Bartimeu, quando transmite a palavra bom ânimo, a palavra diz que ele saltou e automaticamente a perna do futuro soldado e do futuro comandante foi curada instantaneamente. E ele começa a voar, ele começa a glorificar, ele começa a gritar. O poder de Roma cai por terra, as esmolas caem por terra, porque se você está pensando que o teu ministério só vai cair em esmola, está enganado. Jesus está para financiar o teu ministério. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver quem acredita que Jesus é aquele que patrocina tanto o ministério, a igreja, como também a noiva. Pode dar glória, pode dar aleluia para ele. A perna foi curada. Ele não levantou nenhum momento enquanto ele clamou, a perna estava quebrada. Mas quando o mensageiro tocou, a perna foi curada instantaneamente. Ele começa a pular, ele começa a se extravasar. Agora pega essa visão comigo, igreja. A multidão está em silêncio. Os discípulos estão em silêncio. E quem está vindo dando glória a Deus? Aleluia! Vai ter plateia para assistir Bartimeu. Vai ter plateia. Deus, isso aqui é profético. Vai ter plateia para assistir o teu ministério, entrando na graça, entrando no poder, entrando na unção. Quem acredita? Pega a mão que eu estou profetizando. Deus vai fazer. Todo mundo vê Bartimeu pulando, saltando. E agora o que acontece? Bartimeu chega diante de Jesus. Ele não está vendo o Senhor, mas o Senhor está
tempo. Agora parece até uma ironia. Por quê? Porque quem já foi ferido nos olhos tem o quê? Cicatrizes. E por que Jesus vai fazer uma pergunta parecendo irônica? O que queres que eu te faça? Se eu estou vendo o que você precisa, eu já preciso ver o que você realmente precisa. Sabe o que eu entendo com isso? Deixa eu ver se Bartimeu tem certeza daquilo que ele quer. Aleluia! Glória a Deus! E agora o que acontece? O que você quer, Bartimeu? O que tu deseja? Que eu volte a... Nessa parte ele está entre 24 anos a 30 anos de idade. Sofreu todo esse tempo. Ele teve a pior visão no começo do seu ministério. Mas agora ele vai ter a melhor visão do seu ministério. Eu não sei como está o teu ministério, mas nesta noite, Jesus está me dizendo que Ele está te dando a melhor visão do seu ministério, da sua história. Quem acredita pode dar glória. Quem acredita pode dar glória. Primeira cura, as pernas, a perna. Segunda cura, os olhos. E aonde está a terceira cura? Segura que isso aqui é pesado. A Bíblia diz que os olhos são o quê? A janela da... Então a alma dele estava ferida. Pegou aí onde acabaram o Senhor a fazer? Além de eu curar a sua perna, a sua cegueira, estou curando a tua alma. Estou curando a tua alma. A capa já caiu por terra. Você não está mais no poder de Roma. Agora você está no poder de Cristo. No poder de Cristo. Aleluia! Janela da alma. Então, se os olhos dele estavam furados, a janela estava quebrada e a alma quebrada. Mas sabe que o meu Jesus, ele é especialista em consertar janela e alma. Eu vou dizer de novo esse negócio. Janela e alma está sendo consertado hoje. Da tua vida, da tua alma. Quem acredita, pode dar glória. Quem acredita, pode dar aleluia. Vou finalizar agora. Bartimeu recebe a cura da perna, a cura dos olhos e a cura da alma. E ele recebe a libertação por causa de Roma, porque Roma estava com o poder dela sobre a vida dele. Agora, o poder de Jesus está sobre a vida dele. E agora o que acontece? Aprenda isso, não faça o que a geração está fazendo hoje. O quê? Aprenda com Bartimeu. Eu quero o meu milagre, mas também eu quero andar com o dono do meu milagre. Tem gente que só recebe o milagre e cai fora. Tem gente que recebe a cura, cai fora. Tem gente que recebe a libertação, cai fora. Então não faça como a geração de hoje, mas faça como a geração de Bartimeu. Eu recebo o meu milagre e vou andar com o dono do meu milagre.